Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando um excelente sábado, que Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, estamos a um dia do início do Campeonato Paulista para o tricolor, né? Até porque já tem jogos hoje. E não só o início do Campeonato Paulista, mas o início do ano de 2026 pra gente. E aí, como é que tá a expectativa de vocês? Eu confesso que não tô nada muito animado com esse ano. Se 2025 já foi ruim, imagina 2026. Vamos falar um pouquinho, né, sobre como está essa preparação, como tá o elenco. E, obviamente, a gente vai pontuar algumas situações aqui para vocês. Danielzinho, Coronel, os dois reforços que até o momento já foram anunciados, já inclusive estão à disposição e estão relacionados para a partida de amanhã contra o Mirassol. Eles já foram apresentados e já ficam à disposição para o técnico Hernan Crespo para utilizá-los, né? Se não for amanhã, quem sabe para as próximas partidas, mas estão aí. Outra novidade em relação à lista de relacionados para o Campeonato Paulista é a ausência do Rodriguinho. O Rodriguinho não foi inscrito no Paulistão e com isso já evidencia a notícia que a gente trouxe para vocês nos últimos vídeos, né, que é a venda dele para a equipe do Bragantino, né? Agora nós temos a informação dos valores. A gente tinha, né, algumas informações ali, mas agora cerca de 19 milhões de reais fazem o Rodriguinho deixar o São Paulo e se juntar ao Bragantino. Achei uma negociação boa neste momento. Não é um jogador que agradou, não é um jogador que caiu nas graças do torcedor São Paulino. E com isso, ele se despede agora oficialmente. Está fora da lista e já se junta ao Bragantino nesses próximos dias e deve ser anunciado muito em breve. Rapaziada, tô morrendo de calor aqui, a gente tá na praia, mas ó, toma uma aguinha aqui, não se esqueça, né? Se você utilizar o cupom alemão na Golcase, você vai ter descontos especiais. Então, Coronel chegou, Danielzinho chegou, Rodriguinho saindo, além de outras peças saindo. E como é que tá o andamento das outras negociações do São Paulo? Vamos lá, pontualmente. Lucas Ramon já acertou um pré-contrato, mas por enquanto ainda pertence ao Mirassol, né? O jogador chega a princípio em maio. O São Paulo está tentando aí fazer com que o jogador chegue agora para esse início de ano, mas até o momento as negociações não estão caminhando de maneira positiva para que isso aconteça. Então está sendo aí um imbróglio e por enquanto ele ainda é, entre aspas, jogador do Mirassol. Ele é jogador do Mirassol e do São Paulo ao mesmo tempo, né? Mirassol porque ele ainda tem contrato e do São Paulo porque ele vai ter contrato, né? Ele já assinou com o São Paulo para maio. Então, São Paulo tentando aí contar com todos os seus jogadores o quanto antes. Dória, esse também está contratado, assim como o Lucas Ramon. Diferença é que o Dória chega agora. O Dória estava no futebol mexicano há algumas temporadas, chega de graça, 31 anos de idade, confirmando a informação que a gente trouxe também nos últimos vídeos, chega nesses próximos dias e já começa a treinar. O Dória, a expectativa é de que fique à disposição para a segunda rodada do Campeonato Paulista já, tá bom, galera? Então, a expectativa é alta, né, para o jogador chegar já e já treinar com os companheiros e já ficar à disposição a partir da segunda rodada do Campeonato Paulista. Para esse jogo de amanhã não fica, até porque ele ainda não foi anunciado, pelo menos até o momento que eu estou gravando o vídeo. Pode ser que o anúncio aconteça aí daqui a pouquinho, né, quando você estiver assistindo, mas para o jogo contra o Mirassol ele ainda não fica à disposição. Uma expectativa um pouquinho mais realista aí é para a terceira rodada do Campeonato Paulista no outro domingo, sem ser amanhã, contra o Corinthians, tá bom, galera? Então o Dória fica à disposição aí para esses próximos jogos. E o Alan, volante do Flamengo. Galera, você deve ter aí acompanhado as notícias, né, de que o Corinthians também está de olho no volante do Flamengo. E de fato o Corinthians sondou a situação do jogador. Só que tem dois cenários. Vamos falar do primeiro cenário. O primeiro cenário é que ele está muito próximo de ser reforço do São Paulo, aceitou o projeto, quer muito vestir a camisa do tricolor paulista. O segundo cenário é justamente esse interesse do Corinthians. E até onde isso pode prejudicar o São Paulo? Acontece que o São Paulo fechou com o Alan e o Flamengo topou os moldes de negociação, um empréstimo com uma opção de compra. Só que o Flamengo não está confiante nas garantias de pagamento do São Paulo. E cá entre nós, totalmente justo.
São Paulo envolvido em escândalo, São Paulo em manchetes policiais, São Paulo sendo investigado pela polícia, São Paulo tendo instaurado aí inquéritos do Ministério Público. Isso é totalmente plausível do Flamengo falar, olha, eu não tenho garantia nenhuma de que eu vou receber, sendo que aí o presidente pode sofrer o impeachment, sendo que o São Paulo está devendo 1 bilhão, sendo que o São Paulo não está pagando nem os jogadores que tem, como é que vai pagar a gente por uma contratação? Então, tá nessa situação. O Corinthians vem meio que correndo por fora aí do negócio. O Corinthians também está numa situação crítica? Está. Só que o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, deu uma respirada e o Corinthians também está na Libertadores. Então, às vezes, pode contar um pouquinho mais ali para algumas garantias. Só que o Corinthians também não está pagando ninguém. Está pagando jogador, não está pagando os acordos que tem. Está difícil a situação. Então, de fato, existe o interesse do nosso rival. Beleza, galera? Mas, ainda assim, está sendo tratado aí como uma segunda opção. São Paulo está correndo aí para garantir. O São Paulo está tentando fazer aí com que o Flamengo aceite, né? Logo para que o jogador se junte ao tricolor ainda nesta semana, só que o negócio está caminhando lentamente, está muito lento esse negócio aí sobre o Alan, tá bom, galera? Já era para o jogador estar inclusive relacionado para esse primeiro jogo, anunciado, tudo certinho, só que a negociação está caminhando a passos lentíssimos, por isso que ainda não foi concretizado, beleza? Então, deixa aí nos comentários as opiniões de vocês. E com isso, o São Paulo chega para essa partida contra o Mirassol. Mirassol que joga a Libertadores em 2026 e até o momento já anunciou 13 reforços. Obviamente tiveram algumas saídas, como o próprio Danielzinho, que veio do Mirassol para o São Paulo, o Lucas Ramon tá nessa aí, mas muitas chegadas e nomes bons, né? O Galeano, que já passou pelo São Paulo, fez uma boa temporada no Ceará, o William Machado, que para mim foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, outros nomes pontuais aí. Então vamos ter um Mirassol já nessa primeira rodada um pouquinho diferente do que foi o Mirassol na última temporada, né? Não vai ser um jogo fácil, a gente sabe disso, ainda mais lá no Maião, né? O estádio da equipe do Mirassol, que é um estádio que realmente é difícil de jogar, o Mirassol conhece muito bem, obviamente, então vai ser um jogo totalmente complicado, um jogo que será às 8h30 da noite, eu já conversei com vocês sobre isso essa semana, um horário para mim ruim demais, domingo, 8h30 da noite, isso aí é um absurdo com o torcedor, tanto com o torcedor da casa, né, porque, beleza, o torcedor tá ali em casa, mas é ruim, né, porque acaba o jogo ali lá para 10, 10h30, e principalmente para o torcedor visitante, né? Porque o São Paulo é da capital, o São Paulo tem que viajar horas para chegar lá na cidade de Mirassol, então, e aí é um horário totalmente ruim, até para quem tá em casa, né? Eu mesmo vou assistir o jogo de casa, mas é um horário, eu sinceramente não gostei desse horário, domingo, 8h30 da noite, para uma partida do Campeonato Paulista, seja de qualquer campeonato, eu acho um horário ruim. Para mim, domingo tem que ser no máximo aí 4 horas, se enrolar muito 6h30, né? Porque acaba ali pelas 8, dá tempo da rapaziada conseguir chegar, no outro dia, segunda-feira, todo mundo tem que trabalhar, mas 8h30 da noite é ruim demais esse horário, né? Mas faz parte. São Paulo, então, encara o Mirassol. E, ó, no outro domingo, como eu disse para vocês, teremos já o primeiro clássico do São Paulo, né? Teremos justamente São Paulo e Corinthians, as duas equipes que estão aí de olho no volante Alan do Flamengo. É importante destacar que o jogador não faz parte do plano do Flamengo, tá bom? Do Felipe Luiz. Então, ele quer sair o quanto antes, pensando em ter minutos, por mais que tenha sido campeão de tudo aí essa temporada, o jogador, ele quer estar em campo, né? O cara quer estar atuando, quer ser importante, ele quer ser campeão de fato, mas ele quer ser campeão jogando, fazendo gols, dando assistência, sendo titular, sendo pelo menos importante para o grupo. E o Alan não estava se sentindo assim. Com isso, a saída dele é mais do que evidenciada e ele quer que o negócio aconteça o quanto antes, né? Só que, como eu falei para vocês, o Flamengo não está confiante nessas garantias do São Paulo e o negócio vem caminhando lentamente, pelo menos nesses últimos momentos. Beleza, rapaziada? Então, deixem aí nos comentários. Galera, o anúncio desses jogadores devem acontecer muito em breve, tanto do Dória, tanto do Lucas Ramon e o Alan, né, que está caminhando aí, se de fato confirmado, deve acontecer também muito em breve, mas não para por aí. Tem mais um nome que deve estar chegando ao São Paulo. Então, fique atento aos nossos próximos vídeos, porque esses 3 nomes já são de conhecimento. Todo mundo já sabe que o Dória chegou, todo mundo já sabe que o Lucas Ramon assinou o pré-contrato, todo mundo sabe da situação do Alan, mas
tem um nome que nós iremos soltar a partir de amanhã ou segunda-feira, quando a gente puder de fato soltar esse nome, que é um nome que é muito, na minha opinião, é um nome que seria muito bom para o São Paulo, um nome que seria importante e eu sinceramente enxergo até ele como titular da nossa equipe. Então, para você ver que é uma contratação boa. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Todo mundo que está nos acompanhando até aqui, não esquece de deixar o like e os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fiquem com Deus, um grande abraço, volta amanhã com muito mais novidades. Valeu!